Meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, em outras versões vieram os mensageiros dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedir. Josafá, então, em algumas versões, temeu, em outras versões, teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Do versículo 17 ao 21 diz assim: neste encontro, ou nesta peleja, não tereis de pelejar. Então somente se posicionem, fiquem parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro, porque o Senhor, nós vamos ficar aqui no 17, o Senhor é convosco. Pode se assentar com a Bíblia aberta, por gentileza. Glórias a Deus. Meus amados, ao meditar neste capítulo de número 20 de 2 Crônicas, os irmãos estiveram aqui por 3 cultos consecutivos na semana, cultos semanais, refletindo e estudando acerca do mesmo. Eu cheguei a uma conclusão que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite, que penso ser de extrema importância para o nosso crescimento como cristão. Tenho 33 anos de idade, são 33 anos na obra do Senhor, aprendendo com Deus, como dizem, né, nascido em berço evangélico. Eu não tenho esses testemunhos fabulosos, tomei 33 tiros, fui 10 vezes ao inferno, não tenho nada disso, cresci na igreja, sou da igreja, estou na igreja, e é isso, não tem nada de impressionante aqui para você. Pois bem, caminhando com Deus, a gente vai entendendo algumas coisas, e é através da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus, e nos relacionamos com Ele, porque você só se relaciona com quem você conhece. Então o meu nível, pastor Renato, de relacionamento com Deus, depende do meu nível de entendimento que tenho sobre quem é Deus. Eu vou melhorar isso daqui. O tanto que você buscar conhecer acerca do Deus que você serve, será basicamente o nível que você terá de relacionamento para com Ele. Deixa eu tentar explicar isso. Existem pessoas e pessoas na sua vida, casas e casas, famílias e famílias. Tem gente que conhece você de uma forma muito pessoal. Tem gente que nos conhece apenas de forma ministerial, ou convívio na igreja. E está tudo bem, é normal, natural isso. Há pessoas que terão mais proximidade, outras que você terá um contato um pouco mais longínquo, mesmo sendo teu irmão. Quem tem mais proximidade com você te conhece além do templo. Essas pessoas, até a conversa contigo é um pouco mais diferente. Porque existe a conversa formal, onde mantemos as formalidades, onde mantemos uma certa ética, e existe aquelas pessoas que você tem uma proximidade tão grande, que às vezes não te chama nem pelo nome, te conhece até por apelido, porque faz parte do seu convívio. Então o seu relacionamento para com essa pessoa é mais próximo. Para que você compreenda isso, por que temos plena certeza que Deus é o nosso pastor? Porque um dia, alguém inspirado pelo Espírito Santo,
cantarolou dizendo: o Senhor. Hoje a gente chama Deus de pastor, porque o cântico entrou na nossa mente. O Senhor é o meu pastor. Então o salmista revelou Deus de uma forma particular para ele. Porque ele conheceu a Deus como aquele que cuida, como ele cuidava das ovelhas. Então o nível de relacionamento que ele tinha para com Deus revelou Deus para ele de uma forma diferente. Deus é como um pastor que cuida de suas ovelhas. Por que sabemos que Deus é nosso socorro presente na hora da angústia? Porque a Bíblia proclama isso. Então é as Escrituras que nos faz conhecer acerca do Deus que nós servimos. E é isso que eu fiquei meditando dentro deste texto. Porque a minha pergunta, igreja, para o texto foi: como Deus está se revelando para nós em 2 Crônicas capítulo 20? Para mim o texto tem que fazer sentido hoje. Porque a história é história. Não precisa nem ser cristão para conhecer a história, é só ler. A Bíblia é um livro de histórias. De ponta a ponta você tem histórias. Uma criança lê, interpreta e aplica. Mas o nosso papel, através do Espírito de Deus, é: o que Deus quer falar comigo por intermédio deste texto? Aleluia. Quem é Deus para mim dentro deste texto? Como Deus se revela no capítulo de número 20 de 2 Crônicas? O que aconteceu de fato aqui? E como isso implica na minha vida, no meu dia? Porque quando eu escuto uma mensagem, eu quero que a mensagem faça sentido para mim, não ontem, ou o que foi para eles. Eu quero entender o que significa para mim hoje. É por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Porque eu costumo dizer para os nossos alunos: não é a nossa imaginação que forma o texto bíblico, mas é o texto bíblico que tem que formar a nossa imaginação. Não é o que eu penso que forma as Escrituras, mas é o que a Escritura diz que forma o meu pensamento. Eu não preciso do que tenho, eu preciso do que a Bíblia diz. Então mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 20, versículo 1. Que vai dizer: depois disto, ou seja, há uma história anterior. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nós vamos falar sobre alguém aqui que tem história. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. Josafá não está aparecendo aqui neste capítulo 20 como alguém novo, surgindo no cenário histórico. Não, tem toda uma história por trás. Aleluia. Ele já tem uma vivência. E é isso que me comove dentro desse texto. Porque cá para nós, às vezes nós pensamos que o nosso histórico é o suficiente. Ah, irmão Alex, se você soubesse tudo que eu já vivi. Se você soubesse tudo que eu já passei. Que bom, irmãos. Deus dá experiências mesmo. Ah, irmão Alex, se você soubesse as múltiplas experiências que eu já tive. Josafá também já tinha tido. Josafá era vivido. Josafá participou da reforma espiritual. Sabe o que é isso? Só que o que nós vamos ler aqui é para nos dar um primeiro ensinamento nesta noite. As experiências vividas não nos blindam. Ô irmão, isso não é bom de ouvir e nem é bom de pregar, mas eu tenho que falar. As experiências que eu já vivi não são blindagens. Eu estou no texto, nós vamos ver. Porque às vezes a gente fica apegado ao currículo, ao que já fizemos, ao que já vivemos, ao que já experimentamos. Mas nada disso te blinda da vida real, dos dia a dia. E esse texto, nós vamos falar aqui sobre uma ameaça. Eu já ouvi muita gente dizer: estamos tratando aqui sobre um texto de guerra. Guerra nada, ameaça de guerra. Aleluia, tem coisa que a gente estuda, tem coisa que Deus vai dando na hora e a gente vai só aplicando. Não transforme em guerra aquilo que é apenas ameaça. Vou melhorar. Não se apavore aumentando aquilo que não é tão grande quanto você pensa. Que não é o caso do texto, aqui é terrível. Mas às vezes nós estamos pegando algo pequeno e achando que é algo grande. Grande é Deus. Estou contigo, 2, aleluia, glória a Deus. Vou repetir: grande é o Senhor. Serve. Quem está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus.
Denuncia seu irmão aí que está sem Bíblia aberta aí. Vem cá. Ó, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe, diga, os moabitas, os amonitas e os meunitas, todos esses tipos de itas estavam lá. 3 tipos de itas, os moabitas, os amonitas e os meunitas. Aí você pensa assim, tem 3 povos juntos, porque eram unidos. Não dá. Quando eu li, me deu essa sensação. Permita-me usar aqui uma linguagem informal, estamos entre amigos. Pensei comigo, eram parceiros. A gente está no São Jorge, né? Eram trutas. Brincadeira, voltando aqui. Pensei comigo, eram aliados, estavam juntos ali. Isso aqui me dói, irmãos, porque para pelejar contra Josafá, até quem não se dava bem se juntou. Isso é terrível. Irmãos, a Bíblia é linda demais. A Bíblia é linda demais. Eu não sei vocês, mas eu me empolgo com a Bíblia. Diante dessa base do texto bíblico, eu posso dizer que quando se trata de se juntar contra alguém, até os inimigos se tornam amigos. Se juntaram, fizeram um complô, armaram ali um exército único diante de 3 povos. E Josafá, sozinho. É aqui que a gente começa. Porque o texto diz bem claramente que foram pelejar contra Josafá. Por quê? Porque Josafá é o líder da nação. Já percebeu que o inimigo gosta de pegar liderança? Pergunte-me por quê. Se perguntar, não falo, dá trabalho para aprender. Pergunte por quê. Foi Jesus que revelou que cumpre-se na pessoa de Cristo uma profecia veterotestamentária. Lá em Jeremias estava escrito: ferirão o pastor, e as ovelhas se dispersarão. A estratégia do inimigo não é pegar primeiro o povo. O inimigo entende, se eu pego a liderança, automaticamente o povo é atingido. Aí tem gente, pastor, que numa hora dessa pensa assim: que bom que eu não sou líder. Essa palavra aí não é para mim não. Ô glória, eita Jesus, fala mesmo com o meu líder aí, Jesus, para ele vigiar. Não, irmãos, você pode não ser líder na igreja, pode não ser líder de louvor, você pode não ser o líder das crianças, dos jovens, dos adolescentes, mas no mínimo você é líder da tua vida. Olha, eu não quero te desanimar não, sei que é o último dia. Eu queria ter vindo com aquela mensagem de fazer as cadeiras voar, mas hoje é o que tem para hoje, é isso, tá? Então, escuta aí. Você no mínimo é líder da sua vida, e se não é, tem que ser. E adivinha quem o exército inimigo está mirando, doidinho para atingir? Josafá. Dá um sorriso de crente para esse irmão do seu lado aí. Josafá. Ou você acha que você, num culto como esse, o inimigo está batendo palma, sorrindo e feliz? Que bom, olha que bonitinho. Olha que bonitinha ela lá louvando a Deus. Você está na mira do inimigo. Só que quando Josafá entra na mira destes 3 povos, Josafá representava toda uma nação. O negócio aqui é tão terrível que nós não estamos lidando com algo do distrito. Não é o bairro, não é o município. É toda uma nação que está possivelmente dada à destruição. Quando Josafá vê o peso da ameaça, olha o versículo 2. Porque no 1 é o fato, no 2 é a mensagem. Vieram os mensageiros avisarem a Josafá. O que vai fazer... Meu Deus, se você não der uma glória a Deus que eu vou dizer aqui, eu vou aí porque está mal. Ó. O que vai tocar Josafá, desestruturando ele, não é o acontecido, mas é a mensagem que chega do acontecido. Sabe o que é isso? Tem mensagem que nos abala. Eu sou muito preocupado com a fala, porque a Bíblia me ensinou a ser preocupado com ela. Onde, pregador? Lá no início.
Lá no Gênesis, a queda começou por uma conversa. Eita, isso aqui não estava marcado para falar, não. Mas eu creio, irmãos, no texto expositivo, na explicação do texto, mas eu creio que o Espírito Santo vai inspirando dentro do... Foi uma conversa que iniciou-se o que temos hoje como queda original. Pregador, onde é que você quer chegar com isso? O que eu quero chegar é que o apóstolo Paulo ensina no Novo Testamento que no mundo há muitas vozes. Aleluia. E qual é o problema, pregador? O problema é qual voz que nós estamos ouvindo. Tem voz que desanima. Tem voz, meu amado, tem voz que você pode acordar naquele dia mais crente, porque tem dia que a gente acorda que nem nós se aguenta, nem olhando para o espelho. Mas tem dia que parece que nós estamos no 220 de Jeová. Não é assim? Tem dia que a gente acorda pensando, meu Deus, o pastor fizer apelo hoje à noite. Mas tem dia, irmão, que se o demônio aparecer na tua frente, você nem fala, você só levanta a mão. Tá crente. Só que até nesses dias, dependendo de com quem você conversa, o tipo de mensagem que você recebe, é o que está acontecendo com Josafá aqui. Ele está sendo informado de um fato. E não chegam para Josafá dizendo assim, Josafá, problema é grande, mas tu sabes que Deus é conosco, né? Não, chegam só apresentando o problema. Meu Deus, eu estou querendo sair aqui desse tópico aqui, mas o Senhor está falando com alguém aqui. Você já parou para prestar atenção que tem gente que só entra dentro de algumas casas para levar problema? Deus está falando com alguém aqui. Ou você está pensando que mesa é para qualquer um? Meu Deus. Não é culto de doutrina que vocês têm pastor, é pregação mesmo, é Bíblia. Cuidado com quem você senta na mesa. Aleluia, glórias a Deus. Chega a informação para Josafá do fato que está acontecendo. Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e já estão, ou seja, está próximo. É urgente. O caos está batendo na porta. Chegam, informam Josafá, e aí o versículo 3 é o que me surpreende, porque a primeira reação de Josafá é humana. Como assim, pregador? O versículo 3, olha aí. Então Josafá teve medo. Onde é que está o erro? Tempo. Vou deixar você pensar. Não tem erro. Tem humanidade. Diga assim, Josafá. Não, você pensou em dizer, mas não disse. Diga, Josafá era rei, mas era humano. Você pode até não concordar comigo, mas eu preciso te dizer, você não é a Mulher Maravilha de Deus. Vou pregar para cá, pastor, o povo aqui é mais animado, tá? Você não é o super-homem. Nós iniciamos a mensagem dizendo que Josafá era alguém que já tinha tido muitas experiências, já tinha vivido muita coisa com Deus e com o povo. Só que tem guerras. O que está acontecendo aqui é que Josafá sentiu que aquela guerra, ele não estava no controle. Isso aqui eu achei maravilhoso demais. E é ruim o que eu vou dizer aqui. Eu particularmente não gosto do que eu vou dizer aqui. Mas tem horas que Deus tem que fazer as coisas. Eu sei que não é bom de ouvir, mas eu preciso dizer. Tem hora que Deus tem que sim, deixar as coisas fugir do nosso controle. Irmãos, tem uma história no Novo Testamento. Eu já volto aqui para o texto, mas só para a gente completar isso daqui, para você entender o negócio. Pedro, Tiago e João, qual a profissão deles? Qual era a profissão de Jesus? Lembra quando Jesus está dentro do barco e vem aquela grande tempestade, ele pega aquele travesseirinho dele lá para dormir?
Jesus não era pescador e não estava acostumado com tempestade. Pedro, Tiago e João, sim. Deus é tremendo. Olha o que Deus faz. Deus permite a tempestade, que quem teria controle? Pedro, Tiago e João. E não Jesus. Jesus era carpinteiro. Quem tinha que resolver? Pedro, Tiago e João. Jesus dorme. Só que saiu do controle de Pedro, Tiago e João. Eles têm que ir atrás de quem? Mas e o histórico de tempestades que Pedro já tinha passado, Tiago já tinha passado, João já tinha passado, e todo o currículo que eles tinham? Tem hora que Deus faz isso. Olha para cá. Se naquele dia, com Jesus dormindo, eles tivessem dado jeito e feito o barco chegar em terra firme, sabe como seria a história? GG. Só está vivo porque de mar a gente entende. Que enquanto tu estava dormindo, tu nem imagina a tempestade que a gente enfrentou aqui. Mas pode ficar tranquilo, viu? Enquanto tu estiver com a gente, está seguro. Todo o controle, toda a história teria sido: Pedro, Tiago e João salvou Jesus. Só que não é o homem que salva Deus. Na regra soteriológica da Bíblia, é Deus que salva o homem. O evangelho não é o homem em busca de Deus, é Deus em busca do ser humano. E aí tem hora que aí você não está entendendo, veio para esse culto no último dia desse propósito, está se perguntando: por que eu não consigo? Por que saiu do meu controle? Saiu do teu controle para você entender que tem coisa que não é contigo, tem coisa que é com Ele. Aleluia. É o sim. Meu Deus. Se você guardar só isso daqui, eu volto para casa feliz. Tem prova que não é prova, é sinal. Não, agora o povo de cá animou mais. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Tem prova que não é prova, é sinal. Eu disse para vocês que a gente conhece Deus pela Bíblia. É como Deus agiu que a gente vai entender como Deus faz. E o que Deus está fazendo aqui dentro deste texto? Permite, irmãos, vocês acham que os amonitas, os meunitas, todo esse povo, esse triplé viria contra Josafá se Deus não tivesse permitido? O que não acontece é amando de Deus, acontece pela permissão dele. Você não está jogado nesse mundo, não. Lembra de Jó? Até para tocar no que Jó tinha, teve que ter permissão de Deus. Se você quiser levantar a mão para receber, vai receber para ter fé no teu coração aqui. O inimigo não toca na tua casa se Deus não deixar. Não toca na tua família se Deus não permitir. Pare de andar com medo, porque quem te guarda não dorme. O diabo não toca na tua finança se Deus não permitir. E se tocar é porque tem propósito. Porque tudo que o inimigo tenta colocar na nossa mente é: cadê Deus na tua casa? Cadê Deus na tua família? Aconteceu o que aconteceu? Você não estava lá na quarta-feira? Não estava lá dizendo que nessa peleja não tereis que pelejar? Cadê Deus nisso daí? E você dizendo: até quando os amonitas vêm é Deus permitindo. Até quando os meunitas vêm é Deus permitindo. Guarda teu coração na palavra do Senhor, porque até quando o inimigo vem é Deus permitindo. Só que ele é humano, ele vai sentir medo. Só que aqui me choca neste versículo de número 3. Porque o medo que ele sente não afasta ele, aproxima. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Quem me dá 5 minutos, diga glória a Deus. 5, 10, 15, 20, 25, 30, está ótimo. Ele sente medo e não perece. O medo que ele sente vai o fortalecer. Porque o texto diz assim, versículo 3. Teve medo. E porque teve medo, buscou ao Senhor. Ele estava buscando antes dessa forma intensa, sim ou não? Então, eu vou deixar você pensar, você sentiu uma dúvida assim meio...
pairou uma dúvida, um clima assim meio estranho. Ele estava buscando de uma forma intensa antes de sentir medo, sim ou não? Então quer dizer que Paulo estava certo. Porque Paulo vai dizer lá para nossos irmãozinhos de Roma, todas. Se é todas, é todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Isso é maturidade. O que está faltando na nossa igreja atual, dos dias atuais, é maturidade. Porque antigamente você olhava para um crente passando pela peleja que fosse, você falava, e aí irmão, como é que está ele? Estou na benção. E vinha marchando para o culto. Hoje em dia você diz, só a paz do Senhor, pai do Senhor, irmão. Ô irmão, que bom que eu te encontrei. Meu Deus, prova terreno, menino, tá rindo a prova. Ô vale, ô prova. Irmão, todas as coisas cooperam. O medo veio, ele passou a buscar. O medo veio, ele se direcionou para o Senhor. O medo veio, aumentou o nível de busca. O medo veio, ele foi se derramar. O medo veio, ele foi se aprofundar. Assim como a costa anseia por águas, meu coração tem sede de ti. O medo veio, ele não foi para o baile, foi para a busca. O medo veio, ele não desviou, ele foi buscar. O medo veio, ele foi se entregar. Por quê? Por quê? Porque quem entende, em quem confia, não se dobra em meio a ameaças. Glórias a Jesus. Qual ameaça que a tua casa está vivendo? É Deus dizendo, busca. O cenário é ruim, mas a busca é a mesma. A notícia é ruim, mas o segredo é o mesmo. Tudo mudou. Orkut foi embora. Aleluia. MSN foi embora. Tudo está mudando. Facebook está quase indo embora. Tudo está mudando. Mas o segredo do crente continua o mesmo. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Fecha a porta do teu quarto. Ora teu pai secreto. Que o teu pai que estiver em secreto te recompensará. Os crentes mais antigos vai lembrar que antigamente tinha uma frase que era mais ou menos assim: delegacia de crente é joelho no chão, dobrado no quarto. E não é que Deus bradava mesmo? Talvez Deus está permitindo essa sua vida do versículo 1 para você viver essa vida do versículo 3. Estou falando que aqui pregar para cá, está mais animado. Talvez a gente está passando pelo versículo 1, porque Deus está querendo despertar na nossa história o versículo 3. O versículo 1 tem ameaça. O versículo 1 tem todo o inimigo se juntando contra Josafá. Mas o versículo 3 tem Josafá se entregando e dizendo, Deus, Salmo de número 121 vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No verso 2 ele responde, o meu socorro vem. No primeiro vem já era para ter dado glória, mas eu estou possível continuar. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. No versículo 1 a ameaça vem da terra. No versículo 3, o socorro vem do céu. Melhorou aqui, vou pregar para cá. No versículo 1, a ameaça vem da terra. No versículo 3, a resposta vem do céu. Quem conhece o caminho do céu, aleluia, não se amedronta com a ameaça da terra. É Deus dizendo, você ainda conhece o caminho? Você ainda conhece o caminho? Ele foi buscar o Senhor. E aqui no verso 3, a gente para aqui e diz, e apregoou jejum em todo Judá. Apregoou o quê? Estava meditando acerca do jejum. Eu cheguei a uma conclusão. Jejum é para os fracos. Não, vou repetir. Só jejua gente fraca. Por que, pregador? Porque o jejum é abster-se. Você deixar algo que te proporciona prazer.
para mortificar sua carne em dependência de Deus. E quem se considera forte não depende dele. Dá um sorriso de crente para esse irmão e diga: jejum é para gente fraca. E diga para ele: é por isso que eu jejuo. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, lá no capítulo de número 5, Jesus vai iniciar falando-se acerca das bem-aventuranças. Em algumas traduções vai estar lá: bem-aventurados os pobres de espíritos, onde alguns interpretam achando que ali é pobreza monetária. Mas a versão correta é bem-aventurados os humildes, ou os fracos de espírito, ou seja, aqueles que não têm prepotência diante de Deus. Em outras palavras, a bem-aventurança ali é bem-aventurados que são dependentes dele. Jejum é nada mais, nada menos do que dependência. É por isso que crente forte não jejua, porque ele acredita que não precisa de Deus. Mas Josafá está dizendo assim: toda a nação depende do Senhor. Ouvir Deus dizer: nesta peleja não tereis que pelejar, não é para qualquer um. Porque eu quero ouvir. Ah, mas quero, quero. Se tu não quer, tudo bem, mas eu quero. O quê? Nas minhas guerras? Ouvir Deus dizer: a guerra não é tua. Pode ficar tranquilo que é minha. É tudo que eu mais quero. E eu disse que esse texto é didático. Aqui ele está ensinando. Qual é o segredo para fazer Deus descer do trono? Pergunte-me qual. Não, que desânimo é esse? Pergunte-me qual. É uma palavra só: entrega. Eu vou fechar a Bíblia. Aí esse louvor que está tocando diz: eu vou orar, eu vou orar. Entrega. Sabe o que é que está faltando na nossa geração? Entregar um culto completo. Costumo dizer para os nossos alunos: se Ele deu a sua vida por nós, o mínimo que podemos fazer é dar a nossa vida por Ele. Eu estou querendo partir para um outro tópico aqui, mas o Espírito de Deus está falando: está faltando isso. Jejum é entrega. Jejum é: Deus, eu não posso. Não é sobre mim. Forças eu não tenho. O que Josafá tinha? Medo. A única característica que apresenta-se diante dessa guerra é o medo. E no medo ele entende: eu não tenho, mas eu sei quem tem. Irmãos, não precisa ser um estrategista militar para saber que isso aqui era causa perdida. Depois você lê o texto na sua casa de novo. Isso aqui era causa perdida. Não tinha um mínimo de possibilidade de Josafá, com toda a nação, com todo o exército, vencer essa batalha. Quando ele coloca o jejum, apregou o jejum para todo o povo, ele está declarando: não podemos. Imaginando Deus, permita-me aqui conjecturar, trazer a minha imaginação ao texto bíblico sem fugir do preceito da mesma. Penso eu comigo, que nesse momento Deus olha para toda a nação ali jejuando e orando. Olha para os 3 inimigos que estão vindo. Pensa comigo dentro do texto. Qual é a resposta de Deus? Deus faz com que o Espírito Santo encha no meio da congregação. Por que no meio da congregação? O ato de congregar é a assembleia é reunir-se. Tem gente que não quer mais reunir, mas isso é um assunto para outro dia, né? Congregar, assembleia, reunir-se. E o Espírito de Deus brada no meio da assembleia, no meio da reunião, e toma um do meio, porque a gente, aleluia, porque às vezes a gente pensa que Deus vai usar Josafá para falar. Tem coroa de rei, tem veste de rei, é rei. Aí Deus pega um do meio, porque com Deus não tem credenciais. Eu estou contigo neste glória. Aqui animou mais, eu estou contigo. Deus não usa credenciais, Deus não usa título, Deus usa os disponíveis. Oh, aleluia.
Deus pega um disponível para falar no meio da congregação. E aí ele traz a mensagem: aquietai-vos, parai e contemplai. Sabe o que é contemplar? Era Deus dizendo mais ou menos assim, uma linguagem mais simples: só olha, você vai ver o que eu vou fazer. Não, acho que você não entendeu, eu vou repetir. Se quiser pegar, pega. Era Deus dizendo assim: só observa o que eu vou fazer. Eu estou dentro do texto, eu estou na palavra, então eu tenho autoridade da palavra para liberar sobre a tua vida. Todos nós aqui temos nem que seja uma guerra. Tem gente aqui que nessa hora falou: meu irmão, uma guerra? É guerra no emprego, é guerra no trabalho, é guerra na família, é guerra na rua, é guerra no bairro, é guerra na igreja. Não tem problema, eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas o meu Deus me libera da palavra para te dizer: só contempla o que eu estou mexendo. Glória. Você crê que Deus pode apontar o dedo para a tua casa nessa noite? Você acredita que Deus pode apontar o dedo para a tua saúde nessa noite? Você acredita que Deus pode apontar o dedo para a tua criança nesta noite? Para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para o teu vizinho, para o teu patrão, para o teu trabalho? Sobe, Deus está dizendo: eu estou mexendo, eu estou mexendo, eu estou mexendo, eu estou mexendo, eu estou mexendo. Contemple o que eu estou fazendo, observa, porque eu sou Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. O que começou com medo terminou com vitória. O trabalhar de Deus é revelado por intermédio das Escrituras. É pela Bíblia, já disse que conhecemos Deus. E a forma que Ele trabalha. Não em sua totalidade, porque a nossa mente é finita, impossível de lidar com Deus infinito. Mas os relances de Deus que temos é pela palavra. E Deus trabalha assim? Sim. Lembra da morte de Lázaro? A palavra que foi liberada pelo Verbo encarnado foi: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Esse texto não revela a glória da vida de Josafá. Esse texto revela a grandeza de Deus na vida do povo. Pregador, não entendi como é que a gente finaliza isso aqui. Vai entender. O que eles passaram, pastor Renato, não foi para exaltar Josafá, para dizer: nossa, olha como Josafá é crentão. Eita, que é do manto, do reflácio, do Não, nada disso. O que aconteceu foi para revelar a glória de Deus. Pregador, não entendi não, vou explicar, eu vim aqui para explicar. O que está acontecendo, primeiro, não é para tua vergonha. Segundo, está amadurecendo tua fé. Estou contigo neste é pregar só para o pastor aqui. Pastor, tem coisa que acontece com a gente, que amadurece a nossa fé. Nos estrutura. Lembra de Jó? Jó vai dizer assim: antes eu conhecia até de ouvir falar, já tinha ouvido muito falar dele. Mas rapaz, agora, menino, meus olhos te veem. Quando? Depois de ter passado por tudo aquilo. Você está entendendo isso daqui? Não é prova. Aleluia. Não é vale. É escada. Vou finalizar com o pessoal aqui, que o pessoal aqui animou. Está entendendo isso daqui? Olha para o que você está passando. Lembra dessa história. Entenda que tem um propósito por detrás. Primeiro, fazer você conhecer o Deus que você serve. Porque quando todas as portas já estão fechadas e não tem uma saída para você, não ceda, não desanima, não retroceda, porque tem história para ser contada por intermédio desse ataque. Aleluia.
louvor que cantam ultimamente, é engraçado que parece que toda igreja que eu vou pregar, eles cantam, ainda bem que vocês não cantaram hoje, que eu já estou até cansando dele. Que vai dizer assim, se eu não te ouvir, eu morro. Toda igreja, irmão, não sei, parece que eles olham nos cartazes e falam, Alex está vindo aí, bota aquele no louvor. Eu não sei. Aí, não cantou, ui, ainda bem que eu vim nessa. Tá vendo? É perseguição, meu Deus, os amonitas. Mas é muito sério a letra daquele louvor. E é isso. Tu se revelas a mim. Tu se revelas a mim. Então é quando a gente escuta uma palavra como essa que a gente entende. Não é vale, não é morte, não é prova, não é destruição. É Deus me chamando para o particular. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, fiel, tremendo e maravilhoso. Deus abençoe, pastor, essa palavra tremenda. Eu tenho certeza que todo mundo recebeu essa palavra, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus pela vida do pastor Alex Nascimento, que ministrou essa palavra com muita ousadia, sabedoria